Cheguei! Tô achando um filtro mais básico aqui, que esse monte de coração no meu rosto não vai dar certo, né? Vamos ver aqui. Ai, que cílios enorme. Pera aí, gente. Oi, quanta gente chegando, que alegria! Chama a galera, gente, para participar do nosso bate-papo. Boa tarde, Eliette, você veio, tudo bom? Oi, Gabi, Gabriela Serra. Que bom ter vocês aqui, gente. Vamos bater um papo aqui. Manda live para as amigas aí. Chama as amigas. Pra gente conversar um pouquinho. Tudo bem, gente? Vai dando um oizinho pra mim aí. Vamos conversar um pouquinho? Como é que tá por aí? Vão contando pra mim. Vocês estão onde? Eu tô em Floripa, vocês já sabem, né? De onde que vocês são? Vamos bater um papinho aqui. Estão me ouvindo bem? Dá um joinha pra mim. Ver se entra mais algumas pessoas. Tô fazendo uma live num horário mais alternativo, porque a noite tá muito concorrido, gente. Tá difícil fazer live à noite, sabe? Acho que nesse período aí de isolamento tem muita gente que tá optando por fazer live e tá ficando mais complicado. Então acaba que pouca gente consegue assistir. Matutina, Minas Gerais, que legal! Adoro Minas, sabia? Eu tenho raízes lá em Minas Gerais. A minha mãe é mineira, minha avó era mineira. Então eu tenho um pezinho em Minas. Quando eu era criança eu visitei Minas. Eu fui pra Miradouro, conhece? Miradouro é uma cidade bem assim, fui pra roça. Fiquei lá na roça. Foi bem legal a experiência, mas eu era bem novinha, tinha 11 anos nessa época aí. Eu disse, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui para bater um papinho com vocês, para vocês fazerem perguntas. Eu sei que vocês fazem bastante pergunta para mim lá pelo direct, né? E aí, vamos fazer pergunta ao vivo. Perguntem o que vocês gostariam de saber. Enquanto isso, eu vou contando um pouquinho aqui sobre mim, que nem todo mundo conhece muito sobre mim, né? Então, vamos lá. Bom, eu sou paulistana, nasci na capital de São Paulo, tenho 46 anos, sou casada, tenho 2 filhos, uma filha de 26 anos e tenho um filhinho de 4 anos. Eu sou formada em comunicação social, sou publicitária e fora essa minha formação em publicidade e propaganda, eu fiz várias coisas. Eu sou geminiana, típica geminiana que gosta de fazer um pouco de tudo, né? Gosta de novidade. Já fiz design de interiores, então também sou designer de interiores. Não cheguei a atuar com essa profissão, mas é uma paixão antiga. E eu fiz, em 2018, eu me formei como personal organizer, vinculada também a essa questão aí de ambientes, né? Uma coisa que me atrai, sempre me atraiu muito foi a organização da casa, do lar, ver aqueles closets assim super organizados, os armários. Então a minha casa, eu aplico isso aqui na minha casa. Eu não atuei profissionalmente como organizadora de lares, né? Mas eu tenho atuado com essa minha profissão aqui no universo da alimentação, como eu tenho trabalhado hoje. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Oi, Rita, minha low carber tá aqui, tudo bem, minha amiga linda? Tudo bom? Que bom ter vocês, gente. Bom, vou falar um pouquinho, quem nunca assistiu nenhuma live minha, que não sabe muito a respeito, como que eu comecei na low carb. Em 2018, eu descobri que eu estava na menopausa. Eu tive meu filho em 2016, né? Em 2018, eu parei de amamentar o Lucas. Ele estava com 2 aninhos. E naquele período eu percebi algumas coisas estranhas, que a minha menstruação estava atrasando,
que eu tava engordando muito, que eu tava tendo muita indisposição, o humor tava muito estranho, sentindo sintomas assim de menopausa mesmo, muito calor, irritabilidade. E aí, eu tava engordando. Eu tinha conseguido emagrecer bastante logo no pós-parto, assim, amamentando, só que depois eu comecei a recuperar aquele peso. E eu não tava cuidando da minha alimentação, não tava fazendo atividade física, tava totalmente assim, naquela vida dedicada à maternidade e me deixei muito de lado. Então eu percebi que eu tava engordando muito e não tava engordando principalmente na região abdominal. E aí, quando eu desmamei o Lucas, né, com 2 aninhos, eu falei, bom, agora eu vou colocar o Lucas na escolinha. Ele foi pra creche pública e eu quero fazer algo, assim, quero voltar a trabalhar e tudo mais. E aí eu fui procurar uma academia, né, eu falei, eu quero emagrecer. Voltando um pouquinho, né, que eu pulei essa parte. Eu fui na consulta com a ginecologista, fiz meus exames, foi confirmado que eu tava na menopausa e ela me aconselhou, olha, você vai ter que fazer atividade física, porque nessa fase a gente perde bastante massa muscular, né, tem essa questão que precisa ser muito cuidada, você vai ter que cuidar mais da sua alimentação. Então foi realmente, o meu sinal de alerta foi a menopausa, que geralmente a gente só acorda quando tem algum sinal de alerta da nossa saúde mesmo, e pra mim foi aquilo. Eu falei, gente, eu só tenho 43 anos, isso ali em 2018, eu falei, só tenho 43 anos, como é que pode eu já estar entrando na menopausa? Eu tomei um susto. E nisso, com esse susto, foi uma coisa que me fez bem, na verdade, né? Eu voltei a me cuidar, eu entrei na academia, só que daí eu comecei a fazer aquela dieta tradicional que eu tava habituada, de dar aquela controlada na alimentação, comecei a restringir muito as calorias, mas assim, eu não consegui emagrecer. Fiquei 2 meses nessa aí de tentar emagrecer com a dieta tradicional e não consegui. Mesmo fazendo academia, que eu achava que era o principal, né, pra gente emagrecer. Então, nessa época eu tive contato com a Low Carb por meio de um grupo de amigas. Elas colocaram o link ali de um vídeo do Rodrigo Polesso, não sei se vocês já conhecem, já acompanham. E foi com ele que eu tive o primeiro contato com o estilo de vida low carb. Aí comecei a acompanhar os vídeos dele no YouTube, comecei a ouvir os podcasts dele com o Dr. Souto, e foi aí que eu tive o primeiro contato com low carb. Então, eu comecei a aplicar low carb na minha vida, comecei a estudar muito a respeito, pesquisar muito a respeito, e foi assim uma surpresa muito boa, porque de repente eu comecei a emagrecer, comecei a recuperar o meu bem-estar. Eu tava sentindo muita dor no corpo, assim, eu não tinha mais mobilidade, sabe? O que mais me incomodava é que eu achava que eu estava ficando velha. Falei, gente, eu tenho que aceitar, tô ficando velha. Já tô com mais de 40 anos. Então tá chegando a idade. Eu vou começar a ter dores, vou começar a ficar assim, né? Vou começar a ter mais limitações. E isso não é verdade. Não é verdade. Eu tava aceitando uma coisa que não precisa ser uma verdade pra nós. Então, eu comecei a recuperar aquela vitalidade, comecei a recuperar meu bem-estar, o meu pique, assim, eu acordava com pique, ia dormir com pique, é assim até hoje. Antes eu ficava me encostando, todo lugar que eu chegava eu queria dormir, eu entrava no carro, eu dormia, sabe, quando eu ia de passageira, meu marido até reclamava. E eu comecei a recuperar esse bem-estar, essa energia, daí aquilo começou a me encantar. E comecei a emagrecer. Fui emagrecendo, fui perdendo peso gradativamente. E aí eu comecei a compartilhar essa experiência. Oi, Cassinha, você veio? Tudo bem? Ai, que legal que vocês estão entrando, gente. Quanta gente aqui, que bom. E aí eu comecei a emagrecer. Falei, olha que bacana. E eu comecei a querer dividir essa minha experiência para mostrar que existia uma saída, apesar de a gente começar a pensar que já chegou numa certa idade, não tem mais jeito, que acabou para nós, né? Ah, não, tô velha, não tem mais jeito, vou ter que me aceitar do jeito que eu tô, doente, acima do peso, sem disposição, porque é assim, é a lei, né? A lei da vida. E não é assim, tá? Não precisa ser assim, gente.
de verdade. Existe um caminho, que é o caminho de nós resgatarmos esse hábito alimentar baseado em comida de verdade. E com isso, a gente consegue sim recuperar nossa saúde. Precisa ter paciência, precisa ter persistência, mas a gente consegue. Tá começando a chegar perguntinha aqui. Dormir. É o excesso de alimentação baseada em industrializados, óleos vegetais, açúcar, carboidrato. Eles deixam a gente com essa falta de energia mesmo. Quando eu comecei low carb, estão me perguntando com quantos quilos eu estava. Vou silenciar aqui o meu celular, senão ele vai ficar pitando. Só um minutinho. Então, eu comecei low carb com 76 quilos. Mas eu tenho uma estrutura óssea pequena, né? Então, parece que 76 quilos é pouco, mas pra mim não. 76 quilos pra mim era um absurdo. Eu nunca fui muito pesada. Então, eu tava assim com 17 quilos acima do meu peso ideal. E hoje eu não sei quanto eu peso, não. Eu não me apego à balança mais. Eu sei quanto eu visto. Meu manequim é 38 hoje, mas eu não sei quanto eu peso. Porque a balança, ela engana muito para quando a gente pratica atividade física. A balança, ela não tem muito a ver, não. Inclusive, nem precisa praticar atividade física. Isso é muito de composição corporal, né? O peso não é uma coisa que eu levo mais em consideração. Eu levo em consideração a minha composição corporal. E isso eu acompanho porque eu faço academia, né? Eu faço acompanhamento por lá e eu realmente aprendi que é muito mais importante a nossa composição corporal do que o nosso peso. Mas assim, quando eu cheguei no final do meu processo de emagrecimento, eu cheguei a 58 quilos. Mas eu tava bem magrinha, sem massa magra, assim mesmo, né? Depois eu fui fazendo musculação. Com certeza o peso foi aumentando, porque as medidas também, né? Quadril aumenta, braço, você vai preenchendo aquela flacidez que acaba ficando com o emagrecimento, né? E eu não tenho ideia de quanto eu tô pesando hoje. Faz muitos meses que eu não me peso, mas quando eu finalizei o processo de emagrecimento, eu tava com 59 quilos. E a última vez que eu me pesei, eu tava com 61, mas hoje eu não sei mais. Porque eu tava já fazendo musculação e acabou tendo esse equilíbrio na balança. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta aqui? Se eu tive resistência à insulina, Eliette, eu não cheguei a fazer exame específico para ver se eu tinha, mas eu tinha todos esses sintomas de resistência insulínica. Porque... principalmente a cintura, sabe? Ela tava assim, enorme. Eu não tava aquela pessoa obesa, extremamente obesa, mas se vocês até virem na foto que eu publiquei hoje, do meu antes e depois, eu não era uma pessoa gorda por inteiro, eu tava com a linha da cintura muito grande. E esse é um dos sinais de resistência à insulina, né? Que a gente apresenta. Mas os meus, por incrível que pareça, os meus marcadores, quando eu fui fazer os exames lá que foi detectada a menopausa, não teve alteração nos marcadores ali de colesterol, triglicerídeos, esse tipo de coisa. Só que a minha saúde estava pedindo socorro. Então, nem sempre são só os marcadores que vão te mostrar que você está com problema de saúde. Você tem que aprender a observar o seu corpo que está pedindo socorro mesmo. Porque eu estava totalmente inflamada, eu tinha muitas dores assim nas articulações, na coluna. Eu não conseguia mais abaixar e levantar. Eu tenho um filho pequeno, né? Quando eu abaixava assim para brincar com ele, eu tinha que pedir para alguém me dar a mão para eu subir de novo. Que eu não conseguia mais agachar e levantar. Eu não conseguia descer um lance de escada, eu moro num apartamento, no primeiro andar, eu não conseguia descer um lance de escada sequer sem me apoiar na parede, porque meu joelho doía. Era muita dor, assim, nas articulações, né? Inflamação mesmo, tava completamente inflamada. E na minha disposição mesmo, como eu me sentia muito sem energia, muito mal-humorada, deprimida. E a alimentação mudou completamente isso, o meu bem-estar, a minha vitalidade. E de dentro para fora também. E sem falar, uma coisa assim que tá mais voltada para nossa vaidade. Pele, cabelo, unha.
Funcionamento do intestino, funcionamento da digestão melhorou muito, não tenho mais desconforto depois que eu me alimento. Antes eu sempre me sentia, né, cheia, ficava com gases, ficava com a barriga estufada. Hoje eu acabo de comer, não sinto nada, me sinto leve. Tô lendo aqui. Elisa Amorim. Começou com 84, está com 65, que ótimo. Muito bacana. A dieta carnívora, eu ciclo de vez em quando. Não sei se vocês percebem na minha alimentação, que eu vou postando ali os meus pratos, né? Minha rotina alimentar aqui no Instagram. Vocês vão ver que predominantemente minha alimentação é carnívora. Mas eu não sigo à risca, porque eu gosto de comer vegetais, eu gosto de comer outros alimentos também. E por questões assim, ainda tem um impedimento da questão financeira aqui em casa, que a gente ainda não conseguiu implantar 100%. Mas é uma vontade que eu e meu marido temos, de seguir a carnívora sim. Porque a gente já conhece todos os benefícios que ela traz e tudo mais. A gente vem estudando bastante a respeito, e é uma alimentação muito bacana que supre todas as nossas necessidades, né? E quando eu me alimento 100% dentro da carnívora, eu me sinto muito bem. Então, eu acho muito bacana, uma estratégia muito bacana. Deixa eu ver se tem aqui. Se eu sou alta, Rita, eu tenho 1,68 m, eu não sou baixinha, não. Tenho uma estatura um pouco acima da média. Então, Cássia, é isso que eu tô falando aqui. Eu visito, eu faço eu vou alternando. Eu fico mais dentro da very low carb, né? Uma ceto carnívora, vamos dizer assim, porque predominantemente eu como as carnes, os ovos, né? Enfim, todas as fontes de proteína, e coloco, vez ou outra, um tipo de vegetal, coloco queijo na minha alimentação. Enfim, se vocês perceberem, é bem básica, mas também eu ciclo, de vez em quando, também eu faço uma ciclagem ali com tubérculos, né? Volta e meia, se vocês virem também o que eu postei hoje, na minha semana eu comi batata doce, então eu ciclo bastante, eu fico assim, numa low carb bem baixinha em carboidrato, focada mais nas proteínas, e de vez em quando eu como tubérculos também. Olha quem tá aqui também. Tem bastante gente. Que legal que vocês estão aqui. Elisa, então, a atividade física, ela acaba sendo não é o principal para o emagrecimento, né? O principal fator para o nosso emagrecimento a gente tem que basear realmente na alimentação. A atividade física, ela potencializa. Ela, trabalhada em conjunto com a alimentação, é a dupla perfeita para o emagrecimento, né? Porque sozinha a atividade física acaba não te fazendo emagrecer. Né? Se você não tiver um controle alimentar, dificilmente você consegue emagrecer. Tem que estar em déficit energético mesmo. Mas como um complemento, gente, funciona maravilhosamente bem. Até mesmo para a questão não só a composição corporal mudar, né? Você ganhar mais músculos e também o seu metabolismo ficar melhor com isso, né? O metabolismo melhora, a função celular, né? Melhora e tudo mais, o seu organismo responde melhor para tudo. Mas também pela estética, porque quando você emagrece sem atividade física, muito rápido, a gente tem uma tendência a ficar com flacidez. E quando você alia atividade física, aliás, alimentação com atividade física e também o jejum intermitente, isso ajuda a minimizar um pouco essa questão da flacidez, da sobra de pele. Isso eu percebi que realmente me ajudou bastante, porque eu não tomo suplementos, assim, eu só realmente emagreci baseada mesmo na comida de verdade, e para atividade física, para ganho de massa muscular, eu não tomo nenhum tipo de suplemento. Carne, proteína. Se eu durmo bem, Cássia, infelizmente o sono para mim ainda é uma coisa que não
não tá sendo o ideal, porque eu tenho um filho que tem 4 anos e ele acorda muito durante a noite ainda. Então, eu não consigo ter um sono de qualidade da forma que eu gostaria, da forma que precisa ser, né? Na medida do possível, eu tento dormir pelo menos 6, 7 horas por noite, no mínimo. Mas nem sempre isso é possível, porque às vezes ele acorda no meio da noite, eu demoro pra pegar no sono. De vez em quando vocês vão me ver até de madrugada aí, porque eu não consegui dormir de novo, tô lá na internet. Mas é isso, assim, é uma questão que ainda me falta. Eu sinto muita falta de dormir melhor, qualidade do sono. Mas, assim, quando entrou a menopausa, eu comecei a ter muita insônia. E com a mudança da alimentação, a insônia acabou. Pelo contrário, eu sinto bastante sono, gostaria de dormir mais, mas não consigo por causa do meu filho pequeno, que ainda me exige bastante. As mães aqui vão me entender, né, gente? Deixa eu ver aqui. Sueli. Que legal, você veio lá do Reconectar, Sueli. Que bacana, você emagreceu bastante, então. Que show. Eu tive uma experiência muito legal lá com a Pri. A gente trabalhou juntas durante um ano e foi muito show. Eu ajudava bastante as meninas lá, a gente trocava muita informação e é maravilhoso, né? Esse estilo de vida realmente a gente não tem o que questionar. Ele faz toda a diferença, assim, você mudar a sua alimentação, trocando os industrializados, te dando alimentação altamente processada por comida de verdade, gente, faz toda a diferença na nossa vida. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Tô tentando acompanhar, gente. Rita, sempre teve esse cabelo bonito? Obrigada. O meu cabelo melhorou bastante depois da alimentação. Eu tive um período assim pós-parto, né? Eu tive muita queda, fiquei com muitas. Vocês vão até ver que eu tô com os cabelinhos aqui, ó. Eu sempre tô com esses cabelinhos nascendo, ó. Tem que ficar baixando eles. Eu tive muita queda pós-parto, assim, depois de um período de 6 meses. Eu tive até que cortar meu cabelo bem curtinho, assim. E hoje ele tá super forte. A pele e o cabelo realmente melhoram muito com a alimentação. E lógico que tem aqueles períodos de queda que são normais, né? Que a gente tem. Mas eu tive uma fase que o cabelo tava bem fraquinho. Principalmente quando eu tava me alimentando mal, ele tava bem feio. E depois com a mudança alimentar foi uma transformação, melhorou demais. Pele, cabelo, unha, tudo. Eu tinha muita acne também, viu, Rita? Gente, eu tinha acne demais. Até na menopausa mesmo, depois de ter entrado na menopausa, era um absurdo. Eu falava, como é que pode? Eu não deveria mais ter acne. Só que a minha acne estava vinculada com a alimentação. Eu descobri isso depois que eu comecei a eliminar o glúten, açúcar, enfim, os industrializados, né, os aditivos alimentares, os óleos vegetais também, porque foi uma das primeiras coisas que eu eliminei. Parei de cozinhar com óleo de soja, comecei a cozinhar com banha de porco, comecei tirei a margarina, né, que era um hábito também, comecei a usar manteiga, enfim, foi uma transformação total. Se eu tive queda de cabelo, não, Rita, vinculada à alimentação não, eu tive antes, né, como eu falei, foi depois que o meu filho nasceu, que é normal por conta da questão hormonal, né, que a gente tem, do pós-parto, eu tive bastante queda, foi assustador, mas depois eu me recuperei bem. Vamos ver aqui, o que mais? Márcia, vamos aprender sobre low carb, então, me acompanha aqui, tem bastante pessoas bacanas para seguirem, que dão informações gratuitas. Gente, eu tenho muito apoio de médicos, de nutricionistas, de entusiastas, tem muita gente com informação de qualidade eu tô devendo, eu preciso colocar nos meus stories ali algumas referências, né, páginas legais para indicar para vocês seguirem. Eu vou fazer isso depois que terminar a live, eu vou colocar lá para vocês. É até difícil colocar, porque tem muita gente legal. Mas até para as meninas as meninas e os meninos, né, que fazem consultoria comigo, eu sempre indico várias páginas interessantes que seja baseada de nutricionistas, médicos, entusiastas,
pessoas ligadas à ciência também, que estudam a ciência baseada em evidências, né? Então, eu indico bastante. Tem muita gente boa para vocês aprenderem. Quem tiver disposição para estudar, tem muito material riquíssimo na internet. Então, a Cássia tá pedindo para eu falar um pouco sobre minha rotina, como eu planejo minha alimentação. Então, Cássia, é assim, basicamente, durante a semana eu tenho pouco tempo, né? Você sabe que a rotina frenética de quem é mãe, dona de casa e empreendedora, né? Trabalho aqui no meio digital, atendendo clientes também da minha consultoria, criando conteúdo aqui no Instagram, criando conteúdo para o meu curso. Enfim, durante a semana é muito corrido, tem que ser tudo muito encaixado. Tem os horários certos para cada coisa, então eu faço meu planejamento, eu tenho minha agenda, eu preciso ter essa organização, ter uma lista de tarefas, ter uma lista de prioridades para eu me organizar. E no final de semana, o que eu faço? Geralmente a cada 15 dias eu faço uma compra bem grandona no sacolão, no hortifruti, né? De vegetais, de verduras, frutas e tudo mais, porque eu tenho filho, então eu compro fruta também bastante. Eu não sou muito de consumir fruta. Eu como, mas eu nunca fui muito de comer fruta. Quando me dá vontade, eu como. Independente se é banana, se é abacaxi, porque como eu já tô na fase de manutenção, então hoje em dia, quando eu sinto vontade, eu como. Mas na fase de emagrecimento, eu realmente parei, assim. Eu não sentia falta das frutas. Então eu faço aquele sacolão. Eu fiz isso inclusive essa semana. Aí eu compro tudo, daí eu organizo tudo. Eu higienizo todos os vegetais, deixo organizadinho na minha geladeira, coloco lá em separadinhos, né? Eu faço mais ou menos um planejamento do que eu gosto de cozinhar e compro sempre aqueles mesmos. Eu faço chuchu, repolho, couve-flor, brócolis, enfim, eu sigo ali aquela lista de vegetais que estão dentro da proposta low carb. E aí eu também, uma vez por mês, eu faço a compra de carnes. Eu preparo tudo nesse dia que eu faço a compra do mês. Já deixo, por exemplo, eu compro carne de panela, a 100 geralmente, compro carne moída, compro frango, aqueles filezinhos sassami. Enfim, e eu costumo preparar já uma porção desses alimentos, tipo carne de panela, carne moída, e já deixo algumas porções prontas, cozidas no freezer, em potinhos, né? Por exemplo, essa semana aqui pra mim foi muito corrida. Se eu não tivesse algo pronto no meu freezer, eu ia ter que fazer jejum. Ou ia ter que dar ovo cozido pra família inteira. Mas aí a carne moída que eu tinha lá me salva. Eu sempre mantenho algumas porções de alimentos prontos e congelados. Pão carnívoro é algo que eu sempre tenho no meu freezer. Eu até fiz uma live ontem com a Sayô, mostrando o preparo do pão carnívoro. Sempre tenho. Caponata de berinjela é algo que eu sempre tenho. Também tem a receita lá no meu canal do YouTube. Eu tenho meus pratos coringas, né, que servem pra mim como base da minha alimentação. Ovo nunca falta, porque ovo, qualquer emergência, você vai lá e faz um ovo mexido, um ovo cozido, uma omelete, qualquer coisa. E como assim, a minha alimentação durante a semana é muito básica, eu não fico inventando muito, eu faço preparos bem simples. E às vezes no final de semana eu deixo para fazer algo mais elaborado, uma lasanha de berinjela, uma lasanha de abobrinha, alguma coisa assim, que toma um pouquinho mais de tempo. Então, geralmente é isso que eu faço. Durante a semana, preparos mais simples, mais rápidos. E no final de semana, quando a gente tá aqui reunido em casa, ou vou receber alguma visita, eu faço algo mais elaborado, faço uma receitinha. E todos os dias eu tenho que fazer bolinho de caneca de manhã pro Lucas, né? Que é o ritual do café da manhã dele. Então, aquele bolinho bem rapidinho ali que põe no micro-ondas. E é isso, gente. Eu uso muito meu freezer, tendo pratos prontos, congelados. Faço a compra quinzenal de sacolão, hortifruti, já deixo tudo bem organizadinho. E carne eu compro uma vez por mês e deixo tudo no freezer já do jeitinho ali que eu vou usar. Café da manhã e lanches? Então, Fabi, é assim,
basicamente, você vai ter que aprender a gostar de ovos, né? Porque ovo sempre salva. Mas tem muita receitinha low carb que dá pra você fazer. Bolinho de caneca que eu acabei de fazer, pãozinho de micro-ondas, ou até mesmo que você faça na frigideira, quem não tem micro-ondas. A Cássia que tá aqui, ela tem várias receitinhas fáceis. Tem muitas páginas que tem receitas fáceis. Eu vou deixar pra vocês lá nos stories algumas indicações, tá bom? Pra vocês seguirem essas páginas que tem muitas receitas legais pra vocês poderem fazer no seu dia a dia. E é interessante que você faça, por exemplo, Fabi, um pão, né? Um pão low carb, se você gosta de, ainda sente falta dos lanches e tal. Faz um pão low carb, deixa ele fatiado, congelado. Fatia e congela, porque daí durante a semana você vai pegando aquela porção individual para você consumir. E é isso, assim, tem que realmente também se planejar. Lanches, assim, eu não tenho mais o hábito de fazer lanches, mas geralmente a gente ainda mantém esse hábito no início, né? Naquela fase de transição. Hoje em dia eu faço no máximo 2, 3 refeições. Dificilmente eu faço 3 refeições no dia, são 2 refeições. Eu não sinto mais fome para comer mais do que isso. Café da manhã eu já não tomo mais, sempre eu tô em jejum, não faço mais café da manhã. Mas meu filho toma, né? Então eu tenho que fazer o café da manhã para ele. É hábito dele e é necessidade para uma criança, né? Mas eu entendo quem ainda tá nessa fase inicial de transição da mudança alimentar, sentir falta do café da manhã e do lanche. E para isso tem o recurso das receitas low carb, que são simples, né? Que dá pra gente fazer todos os dias. Deixa eu ver. Sueli tá falando aqui. Então, é isso, Fabi. Durante essa transição, realmente no início você sente fome, mas até você achar o seu equilíbrio de quanto comer nas refeições, aumentar, se você tá sentindo fome, aumenta as proteínas, né? Porque proteína e gordura é o que vai te saciar por mais tempo. Então você vai ter que achar esse equilíbrio aí até você entender qual que é o ideal para você. Deixa eu ver aqui, mais perguntas. Tô ficando atrasada aqui nas perguntas. Oi, Sayô, chegou! Tá vendo a hora que eu tô vendo? Tô meio atrasada aqui. Que legal, gente. Tô vendo todo mundo aqui, vocês que sempre me acompanham. Que show! Fabi, assim, do planejamento das refeições eu já respondi aqui. Saiu perguntando se eu perdi a vontade de doce depois que seguia low carb. No começo, eu sentia muita vontade, muita. E aí eu fazia receitinhas. Acho que isso demorou, acho que pelo menos um ano pra melhorar, sabe? Aí naquela hora, na vontade do doce, eu ia lá e fazia uma receitinha low carb rápida e comia. No início, assim, acho que nos primeiros meses eu tinha que fazer isso todos os dias. Chegava à tarde, dava vontade de comer um doce. Mas daí eu percebi que realmente era a questão do equilíbrio ali dos nutrientes. Eu precisava comer mais proteína. Quando eu comecei a comer mais proteína, eu comecei a sentir menos vontade de comer doce. Hoje em dia eu não sinto, só que tem um porém, tem um gatilho. Se eu comer, se eu estimular aquela sensação do sabor doce, se eu estimular o meu paladar para doce, eu começo a ter vontade de novo. Então eu evito comer doce para eu não despertar de novo aquele ciclo de ficar querendo doce, querendo repetir. Porque eu sei assim que a vontade vai passar. Eu vou sentir aquela vontade, daí o que eu faço? Não vou comer agora. Vou me distrair, tomo um cafezinho, vou trabalhar, vou fazer faxina, porque trabalho não falta. Saio, né? Vou buscar meu filho na escola. Quando eu volto já passou. Então eu vou enrolando, vou enganando o meu cérebro ali. Mas quando a vontade realmente persiste, daí eu vou lá e faço uma receitinha low carb, ou eu como um pedacinho de chocolate acima de 70%. Eu gosto do chocolate 85%. Aí eu vou lá, pego um quadradinho daquele chocolate, faço um cafezinho amargo, e eu costumo estimular a vontade de comer doce com sabor amargo, que daí eu acabo enganando, tomando um cafezinho sem açúcar. E eu fui eliminando o hábito. Quanto mais eu alimentava aquele hábito de comer doce, mais difícil ele se tornou perder o hábito. Então eu tive que trabalhar, mente, trabalhei muito a mente
e trabalhei isso de evitar. Quando eu via que não tinha jeito mesmo, aí eu comia. Mas quando eu via que era uma coisa que ia passar, que dava para enganar, eu ia trabalhando isso e evitava ao máximo de fazer a tal da receitinha. E hoje em dia, gente, eu não sinto mais vontade. É muito difícil. Geralmente eu percebo que o gatilho para mim, a vontade de doce, é quando eu tô muito ansiosa e quando eu tô muito ociosa. Aí eu tenho vontade, mas eu percebo que é algo mais emocional. Cetogênica e low carb ajuda a aliviar sintomas da menopausa. Andréia, totalmente. Eu falei aqui bem no comecinho, acho que você chegou depois. Foi exatamente isso que me fez melhorar, parar de sentir aqueles sintomas da menopausa. Foi a alimentação baixa em carboidrato. Tem muita gente boa, né, Cássia? É muito legal essa comunidade que a gente tem aqui no Instagram. Muita gente disposta a ajudar. Eu vou salvar a live sim, tá, Fabi? Vou colocar lá no meu YouTube para vocês assistirem depois. Deixa eu ver o que temos mais de pergunta aqui, se tem mais alguma coisa. Opa, minha tela tá meio travada aqui. Me ajuda aí, Instagram. Pão carnívoro, Gabriela, a receita eu fiz ontem com a Sayô na live. A gente fez ao vivo. Ela tá no meu feed também, tá bom? Se vocês colocarem, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar a hashtag aqui para vocês seguirem. Vamos tentar digitar aqui. Tô digitando aqui. Receita da Beta. Ó, hashtag. Essa hashtag que eu coloquei aqui, Receita da Beta. O meu YouTube tem o link lá na minha bio. Se você entrar lá no meu perfil, na minha página inicial aqui do Instagram, tem um link lá que te direciona pro meu canal do YouTube, para você se inscrever. Ai, Flávia, também tô muito animada. Minha aluna da próxima turma tá aqui. Tô muito animada para começar com você. A Flávia é lá da Irlanda, gente. Olha que bacana. Muito bacana isso, da gente poder ter acesso a pessoas do mundo todo com a internet, né? Vamos trabalhar muito juntas, Flávia. Tô super animada também. Então, Djanira, a TPM realmente tem essa questão hormonal que desperta o tigre na gente, né? Aquela vontade incontrolável. Mas é isso que eu acabei de falar em relação ao doce. Quando não tem jeito, quando você vê que de repente, se você não comer aquele pedacinho, a vontade vai ficar aumentando e você vai cair de cabeça numa lata de leite condensado, então vai lá e faz uma receitinha low carb, come um pedacinho de chocolate acima de 70%. E isso vai te fazer sentir melhor, né? A gente tem que saber, procurar entender também que isso é um momento, que você não vai ficar repetindo isso, repetindo. Procura ter autocontrole, mas também não sofra demais com isso. Morango é uma ótima... Ai, amo morango, Sueli, amo morango. Morango com nata, não sei se tem nata aí, mas creme de leite também, eu adoro. O site Senhor Tanquinho realmente tem receitas maravilhosas, inclusive o Senhor Tanquinho é uma fonte de informação muito legal, é um dos que eu indico para o pessoal que faz a consultoria comigo. Quem come à vontade engorda, com certeza, Cássia. Nada é à vontade. Então, morango, eu adoraria comer morango à vontade, gente, como eu amo morango. Mas assim, com o tempo, quando a gente começa a controlar melhor, né, os nossos impulsos, é questão de tempo. Porque muita gente me pergunta, em quanto tempo você emagreceu? Em quanto tempo você chegou nesse estágio de hoje você fazer só 2 refeições, de você conseguir fazer um jejum de 24 horas sem nem perceber? Gente, eu tô em low carb desde junho, abril eu comecei a mudança de alimentação, mas em low carb efetivamente há 2 anos. 2 anos e 1 mês. Então, são 2 anos trabalhando nisso. São 2 anos encontrando o meu equilíbrio, encontrando o equilíbrio das minhas refeições, dos nutrientes, da quantidade de proteína ideal para mim, da frequência de refeições.
Então, não é do dia pra noite, gente. É uma coisa que vocês realmente precisam se acalmar, ter paciência, porque é pra vida toda. É um estilo de vida, não é uma dieta temporária, não é um recurso. Por exemplo, o jejum intermitente também não deve ser visto como dieta para emagrecimento. É uma estratégia muito bacana para recuperar a saúde, porque emagrecimento é só uma consequência. Primeiro você vai recuperar a saúde, depois, consequentemente, com esse aqui reequilíbrio das funções do seu organismo, é que você vai emagrecer, tá? Então, não se apressem, ajustem as suas expectativas, trabalhem todos os dias, tenham persistência, porque eu não vi a balança, não vi a minha aparência, não vi as minhas roupas voltando a fechar em um mês. Foi um processo. Eu demorei para eliminar os 17 quilos quase um ano. Foi quase um ano. E eu não fiquei me pesando todos os dias, eu não fiquei. Eu coloquei em mente que aquilo seria um estilo de vida para sempre, que aquilo estava me fazendo muito bem, que me ajudou a recuperar a saúde. Eu falei, gente, eu encontrei o caminho, eu não quero mais sair desse caminho. Não é uma dieta que vai ser difícil, que vai ser sofrido, não. Você come tão bem, você consegue se alimentar com comida gostosa, que te sustenta, que você não passa fome. Eu não sei se vocês já fizeram aqui, quem tá aqui que já fez milhões de dietas. Gente, a pior coisa do mundo, eu nunca consegui seguir dieta. Porque passar fome pra mim é a treva, é um pesadelo. Eu gosto de comer e eu gosto de me sentir satisfeita. Então, pra mim, a low carb caiu como uma luva, porque a gente come até a saciedade. Você não passa fome. Seguindo a alimentação corretamente, escolhendo os alimentos que vão trabalhar a favor do nosso organismo, a gente consegue comer super bem e não sente mais fome. A sensação de fome é incrível. Hoje eu não sinto fome. Eu sei que eu preciso comer, eu me alimento com os alimentos ali com a maior densidade nutricional, né? Escolho os alimentos que eu sei que vão trabalhar a meu favor. E eu não sinto fome, eu consigo jejuar tranquilamente, assim, sem nem perceber. Eu até relatei para vocês aqui outro dia que teve um dia aí na semana, acho que foi o fim de semana, que eu fiz um jejum de 24 horas, eita, não comi, e aí? Eu fiquei em jejum sem nem perceber, porque não dá fome. Você se alimenta tão bem, você come bastante carne ali, bastante proteínas e gorduras contidas nos alimentos, que o seu corpo, ele acaba se tornando, entra num ritmo ali autossustentável, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, gente, que eu acho que eu dei uma atropelada. Voltando aqui. Obrigada, Daiane. Eu procuro fazer uma alimentação bem simplificada mesmo, porque que a gente consiga aplicar na nossa rotina, né? Aqui a Sayo tá dando a dica que pode fazer pão low carb e congelar. Gente, a Cássia que tá aqui, sigam, tá? Eu vou colocar lá na lista dos que eu indico pra vocês seguirem, porque, gente, o Insta dela é maravilhoso. Deixa eu ler aqui. Cozinhando com Sayo. É isso daí. A receita tá lá ontem. Então, Keilinha, o dia a dia é muito corrido, idem, aqui também. O dia a dia aqui é super corrido. Eu tava falando, eu vou deixar a live salva para vocês verem depois. Que tem... E aí você vai acompanhar ali as dicas que eu dei sobre como planejar a sua rotina. O pão carnívoro tá no meu feed, tá, gente? Eu vou repostar nos meus stories a receita dele para vocês pegarem, tá bem? Se comida congelada não perde muito nutriente? Então, de acordo com os próprios nutricionistas, só o ato de você cozinhar o alimento, ele já perde nutrientes. Mas não é algo significativo que vai fazer diferença. Então, pensa no seguinte, Luana, que é milhões de vezes mais proveitoso você ter um alimento, uma comida, um alimento de verdade congelado que você vai consumir do que você comprar um alimento industrializado cheio de aditivos, pobre em nutrientes, né? E consumir aquilo pela praticidade. Então, é milhões de vezes mais recomendável que você tenha comida de verdade congelada,
no seu freezer do que você ir no supermercado e comprar uma lasanha congelada, sei lá, um nuggets, uma salsicha cheia de ingredientes que não fazem bem para nossa saúde, né? Mas pensando só que aquele alimento que você congelou perdeu, é mínimo, a perda de nutrientes é mínima. Receita, todo mundo quer o pão carnívoro. Esse pão carnívoro faz um baita sucesso, gente. Ele é muito legal. Eu faço croutons com eles. Ele é muito versátil, sabe? Serve pra eu uso pra tudo. Serve pra lanche, serve pra café da manhã, pra acompanhamento na refeição. O que mais aqui? Deixa eu vir pro final aqui, ver se tem mais alguma perguntinha, gente. Se eu tive efeito platô, então, lá no final do meu processo, teve um período que eu fiquei em platô. É bem comum, né? Porque a perda de peso não é um processo linear, que você vai sempre tá assim, né? Perdendo peso no mesmo ritmo. Teve um período que eu acho que fiquei uns 2, 3 meses sem ter nenhuma mudança. Aí eu mudei um pouco, eu fiz uma mudança no meu período de jejum, eu comecei a intercalar os períodos de jejum, alguns dias eu fazia mais curto, outros dias mais longos. Aí eu entrei na cetogênica efetivamente, porque eu tava numa low carb, assim, onde eu comia mais tubérculos, onde eu comia um pouco mais de carboidratos, né? Aí eu dei uma eliminada, parei de comer os tubérculos, comecei a variar o período de jejum e foi isso. Tive paciência, continuei muito firme, sem jacar, gente. Uma coisa que é bem importante. Durante o meu período de emagrecimento, eu evitava ao máximo furar a alimentação. Eu não saía dela, eu me mantinha muito firme. Mesmo aos finais de semana, abria raras exceções. Então eu tive realmente muito foco e isso fez muita diferença para o processo de emagrecimento. Quando eu tinha vontades, né, de um bolo, de uma coisa diferente, uma pizza, eu fazia sempre dentro da proposta da low carb. Eu procurava uma receita low carb e fazia. E inclusive tem receitas que não deixam nada a desejar. A pizza keto que eu postei esses dias ali com massa de frango, ela é maravilhosa, não deixa nada a desejar. E inclusive eu acho mais gostosa do que a pizza de farinha de trigo. Então, é isso que tem que ser feito. Você tem que ter paciência, porque o emagrecimento não é linear. Tem que ir ajustando a sua estratégia, né? De repente, fazendo um diário alimentar, é algo bem bacana. Faz um diário alimentar, vê onde que você pode melhorar. Se precisar, claro, com certeza, um acompanhamento nutricional é super importante. Quem não consegue fazer sozinho, procure um nutricionista, procure uma pessoa especializada para te ajudar, porque muitas vezes você vai ter que ajustar ali as suas refeições, tá? Estude bastante, se informe bastante, tem muito, como eu já falei aqui anteriormente, né? Tem muitas páginas boas para seguir, para se informar, com informação de qualidade, confiáveis. E é muito individual, tá? Não é uma receita de bolo. De repente, a forma que eu me alimento não vai funcionar bem para uma outra pessoa. Então, tem que respeitar muito a sua individualidade e entender qual é o seu ponto de equilíbrio. Se for preciso, procurando ajuda profissional. Café com canela ajuda na vontade de doce. Para mim também saiu, ajuda bastante. Salmão defumado. Se for um salmão natural, ali sem aditivos, né? Que às vezes as pessoas colocam... tem que ver a procedência dele. Se ele não for aquela fumaça, aroma de fumaça que foi usado nele, é bacana sim. O salmão é um excelente peixe que entra super de boa na estratégia low carb. Você tá, né, aí na Europa, né, Flávia? Mas tem algumas opções diferentes ali. De repente você tem acesso a alimentos mais em conta do que nós aqui no Brasil, mas o salmão, com certeza, é um alimento muito bom.
Preferencialmente você sabendo a procedência dele. Cássia já respondeu aqui também. Deixa eu ver aqui se eu tive muitas recaídas. A minha tela tá andando. Se eu tive muitas recaídas no começo, você faz uma mistura de doce, creme de leite, cacau e xilitol, mas é difícil. Então, eu expliquei isso um pouquinho antes aqui, como que eu fazia quando eu tinha vontade de doce. Eu vou deixar a live gravada, daí depois você assiste esse trechinho. Mas eu tinha alguns truques ali. Intolerância à lactose. Então, quem tem intolerância à lactose, por exemplo, você não vai usar manteiga, você pode usar óleo de coco, pode usar ghee, né? Que a ghee não tem lactose, azeite de oliva, banha de porco. E aí você vai evitar os lácteos. Não é obrigatório você consumir os lácteos na low carb. É só ajustar a alimentação eliminando esses alimentos, porque a variedade é enorme. A gente tem uma variedade de opções assim gigantes. A intolerância à lactose não vai te limitar a fazer a low carb de forma alguma. Low carb é comida de verdade, é fácil de se adaptar, com certeza, né, Rita? Você que fez a consultoria, a mentoria teve contato com isso. Quanto tempo eu levei para perder peso? Eu já respondi aqui, Janaína. Tô meio atrasada com as perguntas. Foram quase um ano. Deixa eu ver. Estrogonofe de frango, você vai receber ali na consultoria, Flávia, mas eu tenho ela também no meu feed. Eu te mando depois, tá? Eu vou colocar essa receita lá nos meus stories também. Vocês pediram pão carnívoro e estão pedindo estrogonofe de frango. Vou colocar lá nos meus stories. Vou repostar para vocês. Low carb jejum libertador, é vida, totalmente. Concordo completamente com você, Bia. Para mim foi uma libertação. Meu cunha André tá aqui também. Oi, cunha. Que legal que você veio. Vocês que estão aí na Europa são privilegiados, né? Que tem certos tipos de alimentos que aqui no Brasil não são tão acessíveis para nós. Eu, por exemplo, moro em Florianópolis. Aqui a gente tá na temporada da tainha, então é bacana vocês aproveitarem os alimentos que estão na temporada, porque o preço vai estar mais em conta e também vão ser alimentos que vão estar mais frescos, né? Essa é uma dica importante também, tanto para economizar quanto para a qualidade dos alimentos que vocês vão consumir. Gente, a live tá quase acabando. Como passa rápido, né? Deixa eu tomar uma água e ler a última pergunta que tá aqui. Renailde, a questão das marmitas é uma coisa que eu aconselho bastante, sim. E, inclusive, eu ajudo a quem faz a consultoria comigo nessa questão da organização. Porque quem não consegue se organizar durante a semana e só tem tempo no final de semana, vai ter que tirar algumas horas do final de semana para cozinhar e organizar a alimentação. E quando você deixa marmitas prontas para você levar para o trabalho, com certeza é a melhor alternativa. E aí você vai ter diversas opções de alimentos que podem ser congelados e que não vão perder o sabor. E também a questão dos nutrientes, eu já comentei aqui antes, né? Que a Luana me perguntou se perde muito nutriente e tudo mais. Aquela questão do congelamento, né? Todo alimento, quando passa por qualquer processo de cozimento, ele naturalmente perde nutrientes, mas é mínimo isso. Então não se preocupa de você estar congelando um alimento e ele tá ficando menos nutritivo, tá? Pouco nutritivo é você comer comida processada. Comida de verdade é sempre uma escolha muito melhor. Então eu aconselho sim, fazer marmitinha, congelar, dá para fazer diversos tipos de preparos. De carnes, de purês, de vegetais cozidos no vapor. Tem diversas coisas que dá para você fazer e deixar sua marmitinha pronta ali no freezer para consumir durante a semana. Tem gente aqui
Ai, obrigada, Rita. Gente, mais alguma perguntinha? Tá quase acabando. Passou tão rápido. Foi muito legal, viu, conversar com vocês. Foi muito legal vocês estarem aqui comigo nesse horário, porque, olha, eu gostaria muito de fazer mais lives assim com vocês, pra gente bater um papo. Vou fazer outra em que eu vou chamar vocês ao vivo, tá? Vão se preparando aí. Vou fazer uma que eu vou chamar pra conversar comigo, porque hoje, como foi a primeira que eu fiz assim de resposta de respondendo perguntas, aí o tempo fica mais escasso, né? E aí quando dá 1 hora o Instagram vai cortar a minha live. Mas vamos fazer uma outra em que vocês vão participar junto comigo? Eu quero ouvir a história de vocês também. O que vocês acham? Aí eu vou planejar ali o dia, a data, o horário, dou um toque para vocês e quem quiser me participar, é só me chamar aqui na hora da live que a gente conversa um pouquinho ao vivo. Se preparem, hein, gente? Suelice, meu filho é seletivo na alimentação? É um pouco como qualquer criança, né? Criança tem um pouco de seletividade. Mas assim, eu sempre digo que a questão do Lucas, eu trabalhei muito a introdução alimentar dele. Quando ele nasceu, eu ainda não fazia low carb. Quando ele começou a se alimentar, né? Eu cuidei muito da alimentação dele. Eu nunca fui de dar alimento industrializado para ele. Eu sempre preparei tudo em casa, as papinhas, toda a alimentação dele era eu quem fazia. Então ele se habituou a comer comida de verdade. Ele não me pede, mas quando ele vê, ele sente vontade. Se ele vê outra criança comendo, aí de vez em quando eu libero. Mas ele come muito bem carne, ele come muito bem vegetais. Lógico que alguns ele gosta mais que outros. Ele come muito bem frutas. Todos os bolinhos dele eu faço em casa. Eu não compro bolinho industrializado, não compro suquinho de caixinha e iogurte industrializado. A alimentação dele é baseada em proteína, vegetais e frutas, né? E ele gosta de comer arroz também. Eu não eliminei totalmente o arroz da alimentação dele, mas ele é intolerante ao glúten. Vocês já devem saber que ele tem a questão do autismo. O autismo naturalmente já torna a criança intolerante ao glúten, alguns têm intolerância à caseína, o açúcar é muito ruim para ele, como para qualquer pessoa, só que para ele ainda é pior. Então, acho que naturalmente, sem saber que ele tinha a condição do autismo, né? Quando eu tive o diagnóstico, eu já estava fazendo uma alimentação bem bacana com ele, então isso para mim foi mais fácil para introduzir 100% a comida de verdade com ele. Então eu não tive dificuldade, porque desde a introdução alimentar eu já trago esse hábito com o Lucas. Mas ele tem assim as preferências dele, eu procuro trabalhar bastante isso com ele. E ele aceita bem os alimentos, porque é tudo questão de hábito. E às vezes quando não aceita a gente fala, não tá com fome? Vamos esperar ficar com fome. Quando tiver com fome ela vai aceitar. E é um truque que funciona, viu? Só come alguns alimentos. Então, não sei se você já assistiu, Sueli, o documentário The Magic Pill, a pílula mágica. Lá eles abordam bastante essa questão da seletividade alimentar, como que mostra um caso lá, como foi introduzida a dieta cetogênica para uma criança que aceitou, teve muita resistência no início, mas no final ela acabou aceitando porque ela começou a ficar com fome. E aí ela começou a comer numa boa, como qualquer criança. Criança que não tá com fome não vai querer comer, vai escolher o que vai comer, né? Então a gente precisa obedecer, né? Respeitar a fome da criança também. Eles têm esse instinto muito mais ali aflorado do que nós, que já fomos perdendo isso com o tempo, né? Então a gente também tem que respeitar. Se a criança não tá com fome, a gente não tem que enfiar comida na criança só porque tá no horário. Espera ficar com fome e ele vai comer melhor, né? Então, eu recomendo muito The Magic Pill, tá? Gente, tá acabando. Um grande beijo pra vocês. A live vai cair, eu vou deixar gravada e vou colocar as referências lá, tá bom? Obrigada por terem vindo. Tô no cronômetro aqui me avisando que vai desligar. Beijo grande pra vocês, adorei.